Estamos iniciando o programa Saúde em Dia e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. Nosso convidado de hoje é o enfermeiro Marcos Rubio, fiscal do COREM de Minas Gerais. O Marcos é enfermeiro fiscal do COREM de Minas Gerais, responsável pela subseção de Pouso Alegre. Também em 2008 e 2009 participou da Câmara Técnica de Fiscalização do Conselho Federal de Enfermagem. O Marcos, ele é enfermeiro formado na PUC Minas e é pós-graduado em enfermagem do trabalho pela Faculdade São Camilo, no Rio de Janeiro. Marcos, prazer enorme tê-lo aqui conosco, né, no nosso programa. Prazer é nosso, meu e da enfermagem. Muito obrigado, Marcos. Então vamos começar falando um pouquinho da enfermagem, né? Eu gostaria que você explicasse como é a atuação da enfermagem, né, junto às outras profissões, junto com os médicos e outras profissões, que a enfermagem a gente sabe que é uma profissão secular, né, Marcos? Perfeitamente. A enfermagem, ela tem dois privilégios. Além dela ser uma profissão baseada na ciência, né? Porque ela tem um rigor técnico e científico, ela também é uma arte, a arte de cuidar. Né? Leonardo Boff diz o seguinte: a essência do ser humano reside no cuidado. Sem cuidado, nada que é vivo sobrevive. E aquilo que cuidamos dura muito mais. Quer dizer, você vê a importância do cuidado, que é tão fundamental quanto a terapêutica, o diagnóstico e todo o aparato tecnológico existente para restabelecer a saúde de um paciente. E além de todo o cuidado da parte técnica, eu acho que tem que ter todo um carinho também, a pessoa tem que gostar daquilo que faz, né, Marcos? Eu acho, e a gente vê no pessoal da enfermagem, realmente é uma doação, né? Se doa para cuidar de alguém. Perfeitamente. Isso eu falo muito nas minhas palestras. O profissional da enfermagem, ele tem que valorizar, respeitar e sentir orgulho da sua missão, que é cuidar do outro. Em suma, amor pelo outro. Gente cuidando de gente. Eu não consigo imaginar uma pessoa exercendo essa profissão sem ter amor pelo outro. Exatamente. E o que seria de nós médicos, né, sem o pessoal da enfermagem, sim, né, Marcos? Perfeitamente. Não tem como trabalhar sozinho, é um trabalho conjunto, né, entre nós médicos e o pessoal da enfermagem. Perfeito. Ô Marcos, essa semana agora de maio, né, foi comemorada a Semana da Enfermagem. Como é que é isso? Conta pra gente. A enfermagem é a única profissão que possui uma semana de comemorações e não apenas um dia, como acontece nas outras profissões. Sabia disso? Eu não sabia não, Marcos. Inclusive o dia do médico é o 18 de outubro. Cada dia comemora uma profissão. Agora que é comemorada a semana toda, eu não sabia disso. Não. E além disso, essa semana ela está fixada num decreto presidencial. Decreto 48.202 de 1960, assinado pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Ano em que se comemorava o cinquentenário da morte de Florence Nightingale, que é conhecida como a percussora da enfermagem moderna. Então, a Semana da Enfermagem vai do dia 12 de maio ao dia 20 de maio. 12 de maio comemora-se o nascimento de Florence Nightingale. E o 20 de maio está relacionado com Ana Nery, morte de Ana Nery, esse ícone da enfermagem brasileira. Que é a que divulgou, né, a enfermagem no Brasil. No Brasil, a percussora da enfermagem no nosso país. Ô Marcos, me conta uma coisa, os profissionais, né, da enfermagem têm assim uma média de pacientes que eles possam cuidar? Como que esse número de pacientes, tantos pacientes por enfermeiro, existe isso? Olha, existe. Isso aí é um pouco polêmico. Mas nós temos uma resolução no Conselho Federal de Enfermagem que determina o quantitativo de profissionais. Os nossos especialistas na área de enfermagem, eles classificam a enfermagem com 4 tipos de assistência. Então você tem assistência mínima, certo? Você tem assistência intermediária, você tem assistência semi-intensiva e você tem assistência intensiva. A mínima coloca-se em torno de 10 pacientes para um funcionário. Tá, que seriam as alas dos hospitais, Perfeito. Mais ou menos isso, né, basicamente. Né? O que seria a mínima? É aquele paciente estável clinicamente e que ele é apto para o autocuidado. Então, praticamente, ele não depende da enfermagem para se autocuidar, certo? A intermediária é aquele paciente que clinicamente ele está estável, certo? Mas ele está parcialmente incapacitado para o autocuidado. Né? Então ele precisa tomar banho, alguém tem que ajudar. Né? Então aí você teria uma média de alguém do lado para auxiliar estabelecimento, né? Para auxiliar. Perfeito. E nesse caso nós colocamos uma média de 7 pacientes para um funcionário.
E realmente é o suficiente, né? Tranquilamente, para cuidar do paciente. Que às vezes quem está nos assistindo fala, nossa, 7 pacientes para um enfermeiro. Mas não tem como nenhum hospital colocar um funcionário da enfermagem, por exemplo, para cada paciente. Não tem como, né, Marcos? Não tem como. E outra que tem o tempo todo, né, para poder cuidar. Quer dizer, aquele funcionário está ali para isso. Você tem o semi-intensivo, que seria 4 para 1. E o intensivo, esse sim, 2 para 1. Que seria já um leito de UTI. Perfeito. Agora, esse é o grande problema hoje da enfermagem. Por quê? Foi feito um trabalho realizado recentemente nos Estados Unidos e constatou que a enfermagem é a 4ª profissão mais estressante no mundo. E sabe qual é o principal fator? Quantitativo insuficiente de profissionais para a prestação de uma assistência de enfermagem segura e com qualidade ao cliente assistido. Ou seja, alguns hospitais colocam muitos pacientes para pouquíssima gente da enfermagem, né? Perfeito. Você colocou aí, eu sou fiscal do conselho. Eu já fiscalizei um hospital da nossa região, na qual tinha 30 pacientes internados para um funcionário. E eu te pergunto, como é a qualidade desse hospital? Não tem como. Não tem. E o doente, como é que fica nessa? Não tem que qualidade de assistência se presta ao paciente internado? Nenhuma e outra assistência, coisa, 30 pacientes para um funcionário, não tem como. E a segurança do meu profissional? Exatamente. Ele está muito propenso a cometer uma imperícia, uma negligência e uma imprudência. Mas é lógico. Ninguém vai atenuar, né, a culpa nesse profissional por excesso de atividade. Você entendeu? Então, nesse caso, o que o conselho faz? Polícia. Isso é caso de boletim de ocorrência. Está colocando em risco a saúde daqueles pacientes internados. O paciente internado e mais o risco da profissão, a segurança do profissional. Perfeito. Porque o conselho tem essa competência de zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem. Entendeu? Marcos, então a gente analisando, né, a pessoa vê de fora, acha uma coisa, mas realmente na realidade, então acho que esse bate-papo nosso é muito importante, pelo menos esclarecer todos que estão nos assistindo, como funciona, né, a equipe de enfermagem dentro de um hospital. Perfeito. Não é verdade? Agora, nosso grande problema está muito relacionado com doença ocupacional. Os nossos profissionais estão sendo muito acometidos por doenças relacionadas com o trabalho. E cada ano que passa, esse número vem aumentando. Eu gostaria que você explicasse então um pouquinho melhor para a gente isso, só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia.